Já ouviu aquela frase que a sociedade espera que a mãe volte a trabalhar como se ela não tivesse filhos, mas também espera que ela crie os seus filhos como se ela não tivesse um trabalho. E essa frase nunca foi tão real no momento em que uma mãe volta a trabalhar após o fim da licença maternidade. E chega a ser ridículo quando a gente fala sobre o período de licença maternidade do Brasil, né? Como se 4 meses, no máximo 5 ou 6, dependendo da empresa e dependendo se essa mãe tem férias para tirar, fossem suficientes para ela voltar a trabalhar como se nada tivesse acontecido, ou como se a vida dela já tivesse voltado absolutamente ao normal. E o que mais me pega nesse assunto, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma mãe volta a trabalhar enquanto ela ainda tá no puerpério. Ou seja, ela ainda tá passando por todo um processo de adaptação, adaptações internas, né? E eu falo um pouco sobre isso, sobre essas adaptações internas, num vídeo que eu tenho aqui no canal explicando o que é o puerpério emocional. Então depois você corre lá para assistir também. Mas ela volta a trabalhar ainda num momento muito sensível. Essa cabeça ainda não tá preparada para voltar a trabalhar, não tá preparada para pensar em outras coisas, sabe? Para sair desse roteiro de maternidade. E aí a gente obriga a mãe a fazer isso. A gente obriga a cabeça a pensar em outras coisas e, enfim, fazer outras coisas. E isso serve para todas as mães, tá? Até aquelas que amam o seu trabalho, amam a sua profissão, têm o desejo, têm a vontade de voltar ao trabalho, mas ainda se pega nesse conflito, né? Numa confusão mental mesmo. Como conseguir conciliar esses dois mundos? Como que a gente vai conseguir conciliar esses dois papéis? Porque ela vive uma rotina que parece que não cabe uma outra coisa, sabe? Ela vive uma rotina dentro da maternidade que quando ela para pensar assim, poxa, eu vou voltar a trabalhar, parece que não se encaixa, entende? Parece que não cabe, não tem como, parece que não vai dar conta. Mas aí o trabalho tá ali, ó, batendo na porta, tá forçando essa mulher a voltar. Como a gente volta a trabalhar conciliando esses dois mundos? Como a gente volta a exercer esse papel na vida agora que a gente exerce o papel de mãe. E é isso que a gente vai trabalhar juntas nesse vídeo hoje, tá? A gente vai conversar como conseguir conciliar trabalho e maternidade. É possível, a gente pode fazer isso. Não quer dizer que vai ser menos difícil, tá? Não quer dizer que, olha, eu vou te entregar uma receitinha mágica para você voltar feliz, sorridente e saltitante pro seu trabalho. É um momento muito difícil mesmo. E principalmente porque ele acontece numa fase ali da maternidade que as coisas ficaram um pouquinho melhores, sabe? Que as coisas parecem que estão entrando assim no eixo. A rotina tá funcionando um pouquinho melhor, né? No sentido de que já existe uma ordem para as coisas acontecerem, já tá um pouquinho mais estabelecida. Você já pegou o ritmo desse bebê, esse bebê provavelmente já pegou o seu ritmo também. Então as coisas estão funcionando de uma maneira um pouco mais tranquila comparado a esse início, né? Comparado o começo da maternidade ali. É a fase mais gostosa, gente. Quando a gente pega, assim, como foi lá no começo e como nós estamos agora, tá muito gostoso agora. Esse bebê tá interagindo muito mais, essa mãe tá começando a ficar um pouco mais leve, curtindo um pouco ali a sua maternidade, o seu bebê. E detalhe, sabe o que tá acontecendo mais ou menos nesse momento que ela volta a trabalhar? Se esse bebê tem ali já os seus 6 meses, a introdução alimentar, que é um grande marco do desenvolvimento desse bebê. Que pode ser muito simples, mas também que pode ser um momento mais desafiador, né? Pode deixar, às vezes, essa mãe um pouco mais preocupada. Então a gente tá começando aí duas grandes mudanças ao mesmo tempo. E é um momento que a mãe quer estar mais em casa, porque essa mãe, ela quer acompanhar essa introdução alimentar. Enfim, introdução alimentar é só um exemplo, mas isso vale para qualquer coisa que esse bebê esteja fazendo de novo. Mas ok, você precisa voltar a trabalhar. Eu acredito que se você tá assistindo esse vídeo, você precisa voltar a trabalhar, ou você quer voltar a trabalhar. E não é porque a mãe quer voltar a trabalhar que ela não sofre por isso, tá? A gente não pode misturar as coisas. Ela pode estar feliz por se reconectar com isso, né? Por voltar a se encontrar dentro desse papel, voltar a se conectar com aquilo que ela ama fazer, né? Mas não quer dizer que ela não esteja preocupada, não quer dizer que essa mãe ela não esteja ansiosa, ela não esteja com alguns medos. E ela não esteja aí também se perguntando, né? Como fazer essas duas coisas funcionarem. E podemos fazer as duas coisas funcionarem. A gente precisa começar reduzindo um pouco as nossas expectativas. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. O problema maior começa quando a mãe tenta sustentar esses dois papéis exatamente como eram antes. Então, quando ela tenta voltar a trabalhar da forma como ela trabalhava antes de ter filho, ou quando ela tenta ser presente e ter todo o tempo do mundo como ela tinha antes de voltar a trabalhar, como se nada tivesse mudado. Os papéis, eles podem sim coexistir, mas não do mesmo jeito, não com as mesmas expectativas.
A primeira coisa que eu sei que você faz isso, eu sei que isso já passou pela sua cabeça em algum momento, é usar o tempo como uma medida para uma boa maternidade, sabe? É começar a usar a quantidade de tempo que você passa com seu filho para determinar ali se você é ou não uma boa mãe, se você tá ou não exercendo uma boa maternidade. Então a gente tem aquela ilusão de achar que a mãe que passa o dia inteiro com o filho, ela tá exercendo um papel melhor ou ela tá sendo uma mãe melhor do que aquela que sai para trabalhar e fica ali algumas horas fora. Os bebês não se vinculam com uma pessoa, não criam um vínculo com uma pessoa, um apego, uma relação, um amor por alguém, pela quantidade de tempo que ele passa com esse alguém. Não é a presença física constante que vai criar ou desfazer uma relação com o bebê, um vínculo com esse bebê. Escreva isso que eu vou te dizer, tá? Grava isso, coloca na sua cabeça, coloca no espelho para você ver todos os dias, para você se lembrar disso. Mais importante do que a quantidade de tempo que você passa com seu filho é a qualidade do tempo que você passa com o seu filho. Então, para um bebê, mais vale ele ficar algumas horas nesse dia com você, mas com a sua presença 100% focado ali nele, sabe? A sua atenção totalmente voltada a ele, do que um dia inteiro que ele passe com você, mas você tá emocionalmente ausente, entende? Eu sei que você se pega contando as horas, né? Pensando assim, nossa, eu vou passar pouco tempo ali com o meu filho. Acredite, é suficiente. Claro que a gente quer passar todo o tempo do mundo com o nosso filho, é óbvio. Seria muito legal se você pudesse passar mais tempo ainda. Mas se você fazer valer a pena essas horas que você vai estar com ele, beleza, é isso que vocês precisam. E já que a gente tá nesse assunto, eu já vou puxar uma outra coisa também, tá? Alguns pensamentos começam a passar pela nossa cabeça nessa fase, né, quando a gente tá assim, prestes a retornar ao trabalho, que são aqueles pensamentos assim, e se meu bebê me esquecer? E se ele deixar de me amar? E se ele amar mais a outra pessoa, né? E se ele gostar mais ali da babá, da tia da escolinha? Esses pensamentos passam pela nossa cabeça, é natural que isso aconteça, mas eles não são reais. Não acredite em tudo que você pensa. Isso só pode acontecer se você, de fato, abandonar o seu bebê, nunca mais você voltar para casa. Aí sim, aí a gente vai ter um vínculo prejudicado. Caso contrário, amada, isso não pode acontecer. O vínculo que você tem com o seu filho não é frágil e muito menos substituível dessa maneira, sabe? Tão fácil assim da gente substituir. Ele tem um vínculo muito profundo com você e isso vai continuar mesmo que ele se apegue a outra pessoa. Ele pode se apegar a essa pessoa que vai cuidar dele a partir de agora. Isso é ótimo. A gente quer mesmo que ele consiga se adaptar, né? A gente quer mesmo que ele goste daquela pessoa que tá cuidando dele. Isso traz um alívio, isso traz um conforto, né? Uma segurança, uma confiança de que ele tá bem, né? Principalmente porque ele gosta da forma como ele tá sendo cuidado por uma outra pessoa. Por isso que é muito importante a gente escolher bem quem vai cuidar desse bebê e fazer a adaptação desse bebê com essa pessoa e dessa pessoa com esse bebê. Isso independente da sua escolha, tá? Alguém da sua família, uma babá, ou até propriamente a escolinha. Inclusive, no ano passado, eu fiz uma masterclass que, assim, é um aulão onde eu explico em detalhes tudo o que você precisa para planejar esse retorno ao trabalho. Seus direitos trabalhistas, tudo o que você precisa saber para ter certeza de que a empresa tá cumprindo com a parte dela nesse momento, nessa transição. Como fazer o planejamento da amamentação, se você pretende continuar amamentando quando você voltar a trabalhar. Como fazer o planejamento da introdução alimentar, como escolher o futuro cuidador, como escolher a creche, pontos importantes para você observar nessas duas escolhas, nessas duas opções, como fazer a adaptação do seu bebê, tanto para esse cenário, né, de babá, quanto para um cenário de creche, como você vai se adaptar também, organização, rotina, e principalmente eu falo de como lidar com tantos sentimentos, os seus sentimentos, nesse momento, nessa fase. Então eu falo sobre ansiedade, sobre culpa, sobre medo, enfim, é uma aula completa abordando os principais temas em relação ao retorno ao trabalho. Quem quiser acessar, quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Então o seu bebê, ele tem um vínculo tão profundo com você que mesmo que ele se apegue, que ele goste de uma outra pessoa, não vai abalar a relação que vocês têm. Não tem como ele esquecer de você. Um exemplo disso, pra você ver que eu não tô mentindo pra você, provavelmente você já passou por situações que, assim, às vezes o seu bebê tá super bem com alguém, tá super bem com uma pessoa. Aí você aparece. E aí ele chora, ele quer você, ele estica os bracinhos pra você pegar no colo.
Então esse é um exemplo, tá vendo? Que muito provavelmente já aconteceu aí na sua casa. Ele gosta de alguém, ele tá com alguém, ele se diverte com uma outra pessoa, mas quando ele te vê, opa, essa aí é minha mãe, galera, essa é minha mãe. Então confia que é isso que vai acontecer quando você voltar a trabalhar também, tá? É fato que a sua rotina vai mudar bastante, tá? Então você vai ter que fazer várias adaptações, você vai ter que se adaptar, o seu bebê vai ter que se adaptar. Com ele você pode ficar um pouco menos preocupada, porque bebês se adaptam facilmente a uma nova rotina. Bastam ali alguns dias para ele entender como tá funcionando agora e ele consegue se adaptar ali. Então organize a sua rotina para deixar funcional, principalmente para você, para facilitar a sua vida. Isso vai te ajudar a ter uma sensação de que você tá conseguindo conciliar as coisas. É claro que não num equilíbrio perfeito, tudo funcionando redondinho, todos os pratos perfeitamente equilibrados, mas pelo menos não vai ter uma impressão de que tá tudo uma bagunça, sabe? Que você não tá dando conta de nada, que você tá sendo péssima em todos os papéis. Então não se apegue àquela ideia do ideal, sabe? A rotina ideal. Faça a rotina que é possível aí na sua casa. Por exemplo, talvez o ideal fosse chegar em casa e, além de passar bastante tempo ali com o seu bebê, você fizesse um super jantar para sua família, sabe? Com uma variedade, com tudo fresquinho. E aí depois você vai tomar um super banho para descansar, para relaxar. No dia a dia, na vida real, na rotina, principalmente agora com o trabalho, talvez o jantar naquele dia vai ter que ser aquilo que estava congelado, que sobrou de ontem. Pode ser que você chegue em casa e o filho tá de mau humor, então aquelas horas que você imaginou ali que passariam juntos não vai ser possível também. Não crie uma expectativa de atingir o ideal das coisas todos os dias, tá? Faça aquilo que for possível naquele dia, aquilo que vai funcionar para vocês. Talvez vocês precisam redefinir os papéis, né? Quem vai fazer feira, quem vai ao supermercado? Será que vale a pena usar mais aplicativos, né, de organização? Aplicativo para entrega de farmácia, aplicativo para entrega de supermercado, enfim. Pense naquilo que você acha que vai te ajudar aí para você redesenhar essa rotina. Se possível, coloca mesmo no papel como você imagina que pode ser aí uma rotina possível, uma rotina funcional para vocês. Outra coisa que vai te ajudar a ter uma sensação de que você tá conciliando, né, os dois mundos, as duas coisas, é você fazer valer a pena o tempo que você tá longe do seu filho. Você sabe que você vai voltar a trabalhar e você vai passar aquele tanto de tempo longe do seu bebê. Faça valer a pena isso. Se conecte com o seu trabalho, se entregue ao seu trabalho, se entregue àquilo que faz sentido para sua vida também. O trabalho também tem o seu lugar de importância. Vamos lembrar um pouco dessa outra parte da gente, dessa outra parte da nossa identidade. Converse com as outras pessoas, se relacione, dê sentido e dê significado para esse momento da sua vida. E principalmente, quando você chegar em casa e ter o seu momento com seu filho, esqueça que você tem um trabalho. Faça valer muito a pena o tempo em que você estiver com ele. Desligue o seu celular, não fique pensando no e-mail que você não respondeu, no projeto que você tem para entregar, na discussão que você teve com uma pessoa chata do seu trabalho. Não foca nisso. O foco vai ser o seu filho, aquele tempo que você tá ali com ele. Uma dica extra que eu te dou aqui, que talvez você já tenha pensado nisso, se você já voltou a trabalhar, você faz isso no seu dia a dia, é não sair escondido de casa. A gente fica com dó, não quer deixar o bebê chorando, às vezes ele chora quando vê você saindo, né? Principalmente ali no comecinho, naquela adaptação. E aí a gente acha melhor sair escondido, né? Pra que ele não chore, também pra poupar a gente desse sentimento de ver ele chorando. Mas a forma como você sai de casa é tão importante quanto a forma que você volta pra casa. É muito mais saudável pra esse bebê, independente da idade que ele tenha, tá? Se seu filho tá bem novinho ali com 4, 5, 6 meses, ou se você tá se recolocando no mercado de trabalho agora e seu filho já tem uma idade maior. É muito mais saudável pra ele lidar com a sua saída, né? Em ver você saindo, com o sentimento de ver você saindo de casa, do que com uma ausência repentina. Então, é muito melhor que ele entenda que, ok, a minha mãe está saindo e isso é difícil, isso é triste, então eu choro, mas eu sei que ela vai voltar. Quando você sai sem se despedir, ele não aprende a lidar com essa separação. Ele experimenta um sumiço seu, sabe? Uma mudança ali muito repentina. E isso pode fazer ele ficar mais angustiado do que se despedir de você. Isso pode fazer ele chorar ainda mais e sentir muito mais essa separação do que se você tivesse se despedido dele. Isso pode gerar ainda mais insegurança e uma dificuldade maior de acreditar, de confiar que você vai voltar para casa. Já se despedir é o oposto disso. Então, ele sente a separação, né? Ele tem aquele sentimento e ok, ele aprende a lidar com esse sentimento, ele aprende a lidar com essa separação, mas ele passa a ter uma segurança muito grande de que você volta para casa, de que você vai
mas você volta. Mas eu não vou só te dizer isso e largar isso pra você e você que se vire com essa informação, tá? Na verdade, a dica vem agora. Crie um ritual de separação. Crie um ritual de despedida com o seu bebê. Algo que você vai fazer todos os dias exatamente da mesma maneira, que vai fazer o seu bebê entender que é o momento de vocês se separarem, que é o momento de você sair para trabalhar. O que um bebê ou uma criança mais precisa é de previsibilidade emocional. E esse ritual de despedida cria justamente isso, uma previsibilidade emocional. Então ele tem um sentimento, mas ele tá confiante, ele tá seguro de que esse momento é normal, isso acontece todos os dias, mas logo logo você chega em casa. E o ritual de despedida pode ser qualquer coisa que você acha que funcione aí para você. Qualquer coisa, você pode criar qualquer coisa. O mais importante é que todos os dias seja feito da mesma maneira. Pode ser uma frase específica, então, olha, a mamãe tá indo trabalhar, mas logo logo a mamãe volta, tá? A mamãe volta antes de você tomar seu banho. A mamãe volta logo depois que você acordar da sua soneca. Sabe? Então você pode pensar em frases assim, todos os dias você vai dizer isso. Mas também pode ser um gesto específico, se seu filho já for um pouquinho maior, aqueles toques, né, funcionam muito bem, assim, é muito legal, divertido também. Pode ser até um chameguinho, sabe? Então, um cheirinho, um narizinho com narizinho, um abraço mais demorado, um carinho, enfim, pensa aí, é o que funcionar pra você, é o que der certo aí pra você e seu filho. Sem regras, você que monta aí do seu jeito como você quer essa despedida. E esse momento não é só importante pra ele não, tá? É importante pra você também. Quando você cria esse ritual, você faz um fechamento emocional, como se você fosse virar uma chavinha, sabe? Então, agora eu estou saindo da minha casa e vou entrar no meu papel de mulher, de profissional. Então, pra você também é bom porque faz essa viradinha de chave aí de um mundo pro outro, de um papel pro outro. Inclusive, ajuda a reduzir a sua ansiedade e um sentimento de culpa, tá? E por falar em culpa, Letícia, como a gente faz para não sentir culpa ao voltar pro trabalho? Se você descobrir, você me conta como que faz pra gente não sentir culpa nenhuma, pra gente sentir zero culpa. A gente não vai zerar a sua culpa e esse não tem que ser o foco. A culpa é um sentimento, como qualquer outro. Então ela vai existir, ela é a nossa voz moral, sabe? Dizendo daquilo que a gente precisa fazer de melhor pra outra pessoa. Ela vai existir, simplesmente porque isso é inerente do ser humano. O que a gente precisa fazer é não deixar essa culpa dominar a sua cabeça inteira, dominar o seu ser, entendeu? A gente não pode deixar essa culpa tomar o controle das coisas. É como se a gente deixasse a culpa sentar no sofá, mas a gente não entrega o controle da televisão. Então não dê voz a essa culpa quando ela estiver dizendo pra você que você não é uma boa mãe, que você tá completamente errada em voltar a trabalhar, ou que você não pode sentir vontade de voltar a trabalhar, que absurdo você querer voltar pro seu trabalho. Não deixe essa culpa causar aí na sua cabeça. Não deixe ela causar um sofrimento constante em você, a ponto de você não tá nem conseguindo aproveitar esses dias de licença que você tem. Você não consegue nem aproveitar os últimos dias, talvez, porque você tá tão focada nessa culpa que você tá perdendo aí alguns momentos. Não deixe isso acontecer. Mas essa culpa, ela vai perdendo força, principalmente com o tempo. Conforme você for percebendo que as coisas estão prontas e planejadas e preparadas para essa transição, preparadas para essa volta ao trabalho, e também conforme os dias forem passando e você for percebendo que o seu filho tá bem, ele tá se adaptando, você tá bem, você tá se adaptando, a família tá se adaptando, a rotina tá acontecendo, bagunçou no começo? Bagunçou, mas já tá voltando a alguma espécie de ordem aí. Então, conforme os dias forem passando e você for entendendo como a vida tá funcionando agora, e tá funcionando, isso é o principal, né? Ela tá funcionando, as coisas estão se encaixando e as pessoas mais importantes em relação a esse assunto estão bem, a culpa perde a força. Você vai ficar mais confiante. E logo depois disso, você vai começar a reconhecer os benefícios de voltar a trabalhar, né? Sair de casa um pouco, se reconectar com essa outra parte da sua vida, né? Com essa outra parte da sua identidade, se arrumar um pouco mais também, ter outras relações, né? Outras conversas que não estão ali dentro de uma caixinha, dentro da bolha da maternidade. No geral, sentir prazer também com outra coisa acontecendo na sua vida. Voltar ao trabalho não diminui a sua maternidade, não diminui o seu papel de mãe, muito pelo contrário, vai ampliar a mulher que você é. Depois você volta aqui para me contar como que tá sendo esse momento para você. Vou ficar aqui, ó, de dedos cruzados, torcendo muito para que seja uma transição mais tranquila possível para você, para o seu bebê, para toda a sua família, tá bom? Deixa o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda o YouTube a entregar mais esse conteúdo. E também se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Para você não tem custo nenhum, é fácil, o botão tá logo aqui embaixo e para mim ajuda muito. A gente se vê logo logo. Um beijo!